Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir então da TMT Posição 17, como também é o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá para mais uma edição do programa Linha da Frente, a única da semana, terça-feira, neste que é o dia 1º de abril de 2025. Vamos então direto para o primeiro tema. E o primeiro tema, então, que nos diz que Moçambique atinge uma dívida de cerca de 1 trilhão de meticais. E temos connosco nesta mesa de debate os nossos painelistas que vão, então, analisar não apenas este tema, mas também o segundo que temos para o caro telespectador, pelo que convidamos a continuar desse lado, sentado no sofá. Não saia que nós ainda vamos já rolar estes dois temas para si, pois tem que ver com o seu dia-a-dia. Começo, então, com o Dr. Blunco. Saudando, muito boa noite, caríssimo Dr. Melongo. Queira, por favor, também cumprimentar os nossos caríssimos telespectadores e internautas nesta noite de terça-feira, mas também apresentar aquela que é a sua visão em relação a este mesmo tema em que Moçambique atinge uma dívida de cerca de 1 trilhão de meticais. O que é que isto significa então para o Estado moçambicano? Qual é a visão que tem em relação a isto? Mas também pode aproveitar para colocar aquele que é o seu ponto prévio. Muito boa noite. Boa noite, Belice. Boa noite, Dora Telma. A saudação em especial se estende a quem nos acompanha a partir de casa e da sua plataforma que hoje tem como recurso para acompanhar a informação na íntegra. Olha, o meu ponto prévio é exatamente a questão da LAM. A LAM, ela emitiu um comunicado no sentido de que ela vai parar de ter voos diretos Maputo-Cape Town por motivos técnicos e também orçamentais e possivelmente de combustíveis. Olha, as nossas instituições moçambicanas no geral, onde faz parte esta LAM, é preciso que sejam elas dotadas de uma determinada autonomia e também de pessoas que sabem o que estão a fazer em cada uma delas. E também temos que incutir, a nível do próprio Estado, o sentimento de comprometimento para com a causa do Estado e também conscientizar as pessoas para que estas tenham, de facto, aquilo que nós conhecemos como sentido de Estado. Digo isso porque é que as nossas instituições como a LAM, os altos governantes do país, usam essas instituições, ou seja, os serviços que elas prestam e, de facto, não conseguem pagar as contas no tempo combinado. E isso vai desfalcando as nossas instituições. É o mesmo que aconteceu com a Petromoc, o mesmo acontece com a Petromoc, aconteceu com a AMCEL, com a TDM e, de facto, também não foge à regra, a LAM ou a LAM também é vítima deste processo. Então, há uma necessidade do governo prestar mais atenção a essas instituições, fazer com que o pagamento a este fornecimento de serviço ele seja feito mensalmente ou num período regular, para que estas instituições não assistam este descalabro que nós estamos aqui a acompanhar. E numa outra vertente é preciso também transformar essas instituições. Uma LAM não tem explicação para que ela não consiga de facto arrecadar fundos a nível nacional, porque a LAM é uma instituição isolada, ou seja, ela tem um monopólio do serviço aéreo aqui, ou de transporte aéreo aqui no nosso país. Então há que criar mecanismos para esta começar a ter preços simpáticos para voos domésticos, para que as empresas que estão em Nampula, que estão na Beira, que estão em Cabo Delgado, em Tete, comecem de facto a fazer aqui ou a estabelecer aqui certos contratos com vista a fazer com que os seus funcionários de Maputo, de Gaza, de Inhambane, de Tete, de Nampula e de vários quadrantes do nosso país consigam de facto obter este serviço que, além de ser rápido, é seguro para o nosso contexto. Agora, indo direto ao nosso tema, o primeiro tema, que é a questão da dívida pública moçambicana.
Eu creio que esta dívida pública parece-me mais, ela é mais elevada em relação à dívida externa que nós tivemos, que foi conhecido como dívida oculta. Estamos a falar de cerca de 1 trilhão e alguma coisa de meticais. É muito dinheiro, convertido em dólar, por aí estamos a falar de cerca de 17 a 15 bilhões de dólares. Então é preciso ter muita atenção, ou mil milhões de dólares. Então é preciso ter muita atenção, que este é um valor extremamente elevado, per si já representa um determinado recorde a nível nacional. Mas, como somos moçambicanos, sempre estamos dispostos a propor algumas soluções. Se calhar podíamos ver aqui uma questão da renegociação da própria dívida. O governo tem essa possibilidade de renegociar essa dívida com a banca, de modo a conseguir aqui de facto uma estruturação da dívida, ou renegociar com os credores as condições de pagamento, para que de facto consiga aqui solucionar este problema que pode afundar ainda mais a nossa economia. Pode ver também a questão dos prazos com os credores, pode ver a redução das taxas de juros, porque às vezes ela vai buscar essa dívida, emite bilhetes de tesouro, apesar disto ser muito seguro para aquilo que os condicionalismos a nível dessa troca, mas também é preciso que haja uma redução dessas taxas de juros, mas no ambiente negocial em que ambas partes tenham de facto um consentimento para que se prossiga neste sentido. Mas pode haver aqui também no extremo desta via negocial o perdão da dívida, e o perdão da dívida não pressupõe que seja ela perdoada na totalidade, é que ela pode ser perdoada a um determinado nível que não prejudique as instituições, mas também que não represente um mal maior para aquilo que é o nosso Estado. Mas também pode firmar alguns acordos bilaterais e multilaterais, onde podemos envolver, se calhar, o FMI e o Banco Mundial. É verdade que quando nós envolvemos o FMI e o Banco Mundial, a coisa tende a transparecer uma questão de dívida externa, mas esses atores são muito importantes porque também operam dentro do nosso país e têm ajudado em muito naquilo que é o orçamento do próprio Estado. Então, esses credores podem ajudar a buscar um alívio temporário para essa questão da dívida pública a nível do nosso país. Numa outra vertente, pode-se aumentar a questão da transparência e combate à corrupção, ou seja, a transparência ela é fundamental porque vai nos permitir perceber em que moldes são contraídas essas dívidas a nível do nosso Estado, e a questão da corrupção é o contratação da dívida, pois há algum valor que escapa aos olhos do governo, porque há alguém sempre que tem uma tendência a querer usufruir deste tipo de valor. Tem várias formas de usufruir deste valor, e a mais famosa que se usa em Moçambique é ganhar um determinado tipo de concurso, é alocado o fundo, ou não faz de facto a infraestrutura ou efetivo tal projeto, ou de facto não chega a acontecer nada, ou seja, o projeto é desclassificado, ele ainda na fase embrionária. Então temos esses problemas que podem ser também fatores cruciais que condicionam essa questão. E temos que ver também a questão das auditorias. Tem que haver uma auditoria muito séria a nível das instituições, e também as contas públicas. Tem que haver uma investigação sobre o processo. É preciso que se faça um trabalho de base para que tenhamos de facto aqui resultados palpáveis. Então, se calhar por aí nós podemos ter algum tipo de solução para estes números elevados da nossa dívida.
mas até aqui o que nós temos é a dívida e as soluções podemos propor, caberá a quem de direito, se calhar, ouvir e perceber que a ideia que se calhar possui, mas essa que nós estamos a propor, podem ser conjugadas para trazer algum tipo de resultado. Mas isso só é possível num ambiente onde o sentido de Estado ele é elevado. Muito bem, fala aqui sobre pedir ajuda a possíveis credores. No entanto, não se corre o risco de hipotecar a nossa soberania econômica do país a credores internacionais? É assim, Moçambique não tem nenhuma soberania econômica. É um Estado que boa parte do seu orçamento que é deficitário tem ajuda externa e é condicionado por sua vez. Estes elementos todos demonstram que nós não temos uma soberania econômica. Então temos que lutar para conquistar essa soberania econômica. E esta luta ela não é feita com clientelismo, com nepotismo, com corruptos. Ela é uma luta que pode ser feita com pessoas que estão comprometidas com os números, com aqueles que de facto olham os números no seu verdadeiro sentido e também estão determinados a garantir uma causa numa dimensão social, não esses que estão determinados a garantir uma causa numa dimensão pessoal, porque se nós formos a olhar, a maioria dos políticos que nós temos, eles em algum momento transformaram-se em empresários. Empresários, como quem diz, transformaram-se em pessoas com interesses monetários a nível do próprio governo, criaram alguns projetos somente para encaixar algum tipo de valor e depois disso nunca mais se viu a parte política do indivíduo, a não ser a parte do endinheirado que estava de facto no governo, porque cria aqui uma situação de conflito de interesse entre ele, a pessoa política, e ele, a pessoa empresária, porque ele tem informação privilegiada para todo tipo de processos que sua empresa de facto vai concorrendo e desfalca não só o Estado como tal, mas também as empresas da mesma índole que concorrem a nível do mercado com esta mesma. Muito bem, passo igualmente a saudar nesta noite de terça-feira a caríssima analista doutora Telma, nesta noite de terça-feira do programa Linha da Frente, que também terá a oportunidade para cumprimentar os caros telespectadores, mas sem mais demoras já apresento a primeira questão para este, que é então o primeiro tema a ser debatido, mas também haverá espaço para colocar aquele que é o ponto prévio. A primeira questão que eu coloco é, ainda na senda dos credores internacionais, não existe a possibilidade dos mesmos perderem confiança em Moçambique e se de fato perderem a confiança no país? Quais as consequências para as pessoas comuns? Muito boa noite. Muito boa noite, Feliz. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a Deus pelo dom da vida, cumprimentar a si, ao meu colega de painel, o Dr. Mulungu, e saudar aos estimados telespectadores que têm reservado o seu tempo para nos acompanhar. E, de igual forma, agradecer a todos que, de forma interventiva, têm interagido conosco para também contribuir, informar a eles que recebemos as críticas, as sugestões, as contribuições que eles têm dado ao longo dos nossos debates. É sempre bom termos esse input para percebermos qual é o caminho que nós estamos a seguir, se realmente o trabalho que estamos a fazer é de algum valor ou pode ajudar de alguma forma ao país. Indo ao meu ponto prévio seria congratular ao presidente por estar numa luta de querer ver a economia de Moçambique restaurada. Se calhar seria um comentário que não é satisfatório para todos, porque já não há nenhuma confiança, o que é justo, e não condenaria ninguém que já não acredita. Mas digo isto porque vi um comunicado no jornal do dia 30 de março que falava da possibilidade de Moçambique renegociar a atuação dos megaprojetos. Salientar que os megaprojetos davam uma estabilidade financeira ao Estado, quiçá alguém perguntaria que estabilidade financeira, porque nós nunca vimos. É claro, sim, nunca vimos, porque tem havido aqui desvio de aplicação de recursos, mas não porque o nosso Estado não tem a capacidade de
providenciar recursos financeiros que podem sustentar as nossas instituições, ministérios, para poderem prover os serviços públicos. Os megaprojetos eram um dos fundos que podiam dar mais financiamento ao Estado por forma a evitar a dívida pública. Digo isso porque a atuação dos megaprojetos é muitas das vezes na indústria extrativa e o imposto da indústria extrativa é de 32% comparando as outras áreas econômicas. Então, de salientar que é uma área extremamente importante que, se nós conseguimos renegociar, podemos garantir uma aceleração econômica, se calhar melhorar a situação financeira do Estado, que não é muito boa, visto que estamos aqui a falar de um tema que é aumento da dívida pública. A dívida pública aumentou para $1 trilhão no ano de 2024, por acaso. E este 1 trilhão, comparando ao ano de 2023, é uma diferença de 8%, o que não é pouco. Estamos a falar de um dinheiro que... 1 trilhão de meticais, perdão, não de dólares. Então, estamos a falar de um dinheiro que está a crescer. Uma vez eu falava aqui da questão da dívida pública, do controle da dívida pública, tanto ela interna como externa, porque a dívida pública vicia. É como se fosse uma armadilha que estamos a correr num ciclo vicioso em que termina um ano e voltamos, contraímos uma nova dívida, mas sem conseguir liquidar a dívida anterior. Indo à sua questão, perguntava qual seria a possibilidade dos credores perdoarem ou quebrar a confiança com Moçambique se nós continuarmos neste ciclo. E as consequências, então, para as pessoas comuns? Certo. Eu acho que os impactos realmente serão impactos negativos se nós não conseguirmos sair disto. Nós já vimos o discurso de Donald Trump quando diz que Moçambique é um país que cria gastos supérfluos ao Estado americano. Significa que nós somos um país que não estamos a conseguir nos autossustentar, o que não é justo para um país que está independente há sensivelmente 50 anos. 50 anos nós não conseguimos nos livrar das dívidas de mais de 20 anos atrás e vamos continuar recorrendo à dívida pública. Isso já demonstra que já não existe nenhuma confiança. Se os Estados Unidos continuarem a investir em Moçambique, não será por confiança, mas será por uma estratégia de dominação internacional, porque os países em si, não existe nenhum país altruísta no sistema internacional. Todo investimento que é feito num país, seja ele pobre, rico, qualquer tipo de negociação ou de cooperação que lhe existe, há um interesse por detrás. Se os Estados Unidos parar de investir em Moçambique, provavelmente apareçam outros investidores, e estes investidores não vão investir por acaso, eles também têm um interesse por detrás. De salientar que Moçambique é um país que tem uma indústria extrativa atraente, é uma indústria extrativa que pode oferecer recursos que a dívida que nós vamos contrair não se equipara ao valor ou aos recursos que esses estados venham aqui a nos financiar. Então, uma das consequências que eu poderia colocar é colocar Moçambique numa situação em que é um país que constantemente recorre à dívida pública, mas não cria estratégias de superação. Vou trazer aqui o exemplo de um país que eu admiro muito pela forma como o seu PIB vai aumentando em pouco tempo. Burkina Faso é um país exemplar que há pouco tempo pagou uma dívida pública que o próprio Donald Trump não conseguiu acreditar como é que Burkina Faso conseguiu pagar uma dívida pública daquela natureza. Estamos a falar de um país que há pouco tempo esteve em guerra e naquele momento, nesta situação de guerra, nós já contamos com destruição de infraestruturas, já contamos com perda de muitos recursos que podem ajudar a arrecadar recursos financeiros para o Estado, mas pelas políticas que lá foram desenhadas, mesmo sem uma indústria transformadora melhorada, mesmo sem altas condições, eles conseguiram. Uma das coisas que eu pude perceber é que
o Traoré investiu mais na área da agricultura, financiou os pequenos agricultores, comprou motobombas, deu maquinaria para as pessoas conseguirem produzir mais naquilo que o país pode oferecer. Moçambique é um país que tem terras aráveis, temos mares, nós podemos conseguir fazer crescer a nossa economia, deixando a indústria extrativa, que é o mais alto potencial que nós temos, só com a agricultura, com a pesca, com boas políticas, nós podemos conseguir fazer Moçambique reaparecer no mundo. Mas o que é que está a falhar? O que está a falhar é o nepotismo, é a corrupção, é a impunidade, é o patrimonialismo. Por que eu digo patrimonialismo? Porque os nossos governantes não encaram a coisa pública como pública, encaram a coisa pública como coisa particular, como um meio que serve para ter financiamentos próprios. Quando falamos de empresas públicas privadas aqui em Moçambique, as parcerias público-privadas não se adjudica uma empresa desconhecida ou um desconhecido. Chega a haver um conflito de interesse. Eu sou um funcionário do Estado, percebo que a instituição já está a colapsar. Deu aqui o exemplo da MCL, da LAM, e eu sou o PCA daquela empresa. Quando se faz a reversão da empresa para se tornar uma empresa público-privada, porque pública ela já não consegue se autossustentar ou prover o serviço público de qualidade, nós tentamos fazer um 50-50. Uma parte, temos um ator privado para ajudar no financiamento e colocar a empresa a funcionar. Mas neste concurso, eu já sou PCA da mesma empresa, vou criar uma empresa e vou procurar um PCA fictício, eu vou colocar Mulungu à frente para concorrer, para ele ser adjudicado e ser o parceiro daquele negócio. Mas eu sei que quem é o parceiro daquele negócio sou eu mesmo que criei desfalque ao Estado. Então, o que significa que todo esforço pode ser reduzido a zero se nós não conseguirmos combater a corrupção, combater o patrimonialismo, porque as pessoas que criam dívidas ao Estado, que criam falência ao Estado, que destroem o Estado, são as mesmas pessoas que tornam-se entes privados para retirar dividendos no aparelho do Estado. Para mim é inconcebível um conselho municipal da cidade capital não ter caminhões para recolha de lixo, mas temos alguns conselhos nas províncias que conseguem ter caminhões e conseguem colocar as cidades limpas. E eu pergunto por quê? Porque aqui não há controle, não há expensão, não há punição. Não acredito eu que a cidade de Maputo, com tantos empreendimentos que tem, cidade e província de Maputo, não consegue oferecer receitas para que o Estado tenha meios próprios para servir, por exemplo, nesta área. Mas isto tudo é por causa da má gestão dos recursos públicos. Não é desculpa que pode haver que a população está a crescer, os encargos do Estado estão a aumentar. À medida que a população cresce, os impostos também vão crescendo. Porque se eu tinha 17 anos no ano passado, passo a ter 18. Se eu não trabalhava no ano passado, passo a trabalhar, serei descontada de alguma forma. Então, a base tributária também vai aumentar de acordo com o aumento populacional. Então, para mim, não há uma justificação plausível do acréscimo da dívida pública e não haver crescimento tributário e não haver receitas que correspondam às despesas que estão aqui a crescer, sendo que nós temos um potencial econômico que pode nos favorecer a sairmos desta dívida. Nós temos a indústria extrativa. Esta indústria, se nós desenharmos políticas de procurar um investidor que venha com maquinaria para nos ajudar a explorar os recursos e buscarmos formar os nossos quadros a nível interno, nós podemos ganhar mais. Porque, primeiro, estamos a falar de empregar quadros nacionais, estamos a falar de se extrair recursos e colocar políticas de proteção da nossa economia e reduzirmos o nível de importação de produtos brutos, o que não nos dá nenhum rendimento, pelo menos termos uma matéria-prima
que já foi semi-processada. Importar uma matéria-prima bruta e uma matéria-prima semi-processada, o valor não é o mesmo e nós podemos ganhar mais com isso. Então, eu acho que o que está a falhar em Moçambique é falta de pessoas certas para poder liderar esses setores. Ou, se estas pessoas existem e são certas e sabem como é que o país pode desenvolver, há recursos. Eles não estão a ajudar com esses recursos para o Estado, mas estão a retirar esses recursos para satisfazer interesses próprios. E muito obrigada. Muito bem, defende que a falta provavelmente de profissionais qualificados para gerir então a economia nacional, mas o mesmo Estado moçambicano defende que a dívida ainda é sustentável. Há de facto esta possibilidade e até quando é que esta dívida é realmente sustentável? Ou estamos então a caminhar para um colapso financeiro? A dívida é sustentável. Ponho-me a rir porque todos os anos dissemos que a dívida é sustentável e passado um ano a dívida aumentou. Então, o que significa que se há quem diz que é sustentável, é porque realmente sabe que é sustentável. Só que faz o desvio de aplicação. De alguma forma, estão a nos assumir que o Estado moçambicano tem capacidade de pagar a dívida pública, se calhar até ter um fundo soberano que pode ajudar a financiar grandes projetos e desenvolver a área de empreendedorismo nacional, de modo que o Estado não tenha problemas de desempregos, não tenha problemas não tenha problemas econômicos em áreas sensíveis, como, por exemplo, linha de produção de bens e serviços de primeira necessidade. Eu acho que nós não teríamos esses problemas. Se realmente disse que a dívida é sustentável, eu só posso rir. Significa que os nossos governantes conhecem a potencialidade que o país tem, mas não conseguem o fazer porque eles tiram os dividendos para benefícios próprios. É sustentável, sim, também concordo que é sustentável. Muito bem, passamos então a palavra para o Dr. Mulungu na mesma senda sobre o impacto que esta dívida poderá ter na vida daquelas que são as pessoas comuns. Poderemos então estar a caminhar para uma espécie de aumento dos impostos, cortes nos serviços essenciais, mas também desvalorização da moeda? Sim, eu creio que sim, porque estas são as medidas para de facto conseguir responder a essa questão da dívida pública. Haverá, se calhar, é verdade que não acontecerá, mas em ambientes preparados e bem estudados e elaborados, tem um agravamento a uma taxa, às taxas no geral, mas há um acompanhamento para que as taxas não sejam agressivas para com as populações desfavorecidas. E numa outra vertente, há a desvalorização da moeda, porque fomenta-se muito as exportações. E estas exportações, elas muitas das vezes abrem um espaço para que haja uma desvalorização da moeda e, consequentemente, isto atrai o investidor para o nosso país. Então, essas são medidas que são tomadas para conseguir satisfazer este problema. Eu queria recuperar o ponto no qual dizia aqui, só para trazer um exemplo, que é o ponto da dívida ser sustentável. Eu queria dizer que é típico de nós moçambicanos. Nós nunca reconhecemos algo quando ela está mal. A título de exemplo, nós temos vários jovens que nas redes sociais aparecem em altos carros, aparecem com investimento de primeira linha, mas que no final do dia voltam para bairros como o Lene, nas suas cabaninhas que arrendaram e muito mais. Ou seja, eles estão tão pobres que preferem ostentar algo que eles não têm. Então, é assim como funciona também o nosso Estado. Isso é sinal de pobreza quando alguém vai advogando que, de facto, a dívida ela é sustentável. Pode ter uma base, mas não me parece ser tão categórico que a dívida seja sustentável, tendo em conta os problemas econômicos que o país atravessa neste momento. Numa situação em que temos problemas de divisas,
estrangeira no nosso país, ou seja, a moeda principal de troca a nível internacional e para o comércio internacional, que é o dólar, ele está escasso. E veja, o mais intrigante é que está escasso no setor formal e no setor informal. Então significa que há alguma coisa que não está muito boa a nível do nosso país. Mas também o que esperar de um país que não tem uma especialização no concreto, ou seja, Moçambique não é conhecido por ser exportador de um determinado tipo de produto que nos transforme como uma marca internacional. Nós temos o algodão, temos a produção de açúcar, produzimos arroz, exportamos castanha de caju, mas nenhum desses elementos nos coloca a nível internacional como sendo nossa especialidade. Por quê? Porque parece que as entidades que são dirigidas por alguns indivíduos cujo informação como a de David Ricardo ou a de Adam Smith não consumiram para aqui, se calhar, fazer as leituras de uma forma com que nós, como moçambicanos, nos especializássemos, nem que fosse pelo turismo. Mas o turismo também é difícil porque a maioria dos turistas que já conversei com eles reclamam dos preços elevados de produtos a nível de Moçambique. Há um turista que chegou a dizer que em Zâmbia o camarão é mais barato no restaurante em relação ao nosso país, que também tem camarão na sua costa. E Zâmbia não tem nenhuma costa, é um país da Interlândia. E o outro problema que nós temos é segurança para poder, se calhar, satisfazer este setor do turismo. A nível da agricultura, nós tivemos a Revolução Verde. A Revolução Verde foi um fracasso, buscando aqui, se calhar, o pensamento de Azagaia, que disse que a Revolução Verde só vimos nas nossas refeições. E, como tal, na prática, ela não foi vista. Depois tivemos aqui o Sustenta. O projeto Sustenta também fracassou. Ninguém quer assumir, ninguém fala. A colega bem levantava a ideia da impunidade. Um projeto que dispendiou altos valores a nível do nosso Estado, devia se responsabilizar as pessoas que estiveram por de frente deste projeto. Por que é que ele não surtiu efeito? Não há explicação nenhuma, porque nós estamos na casa da mãe Joana. Não é um Estado sério, o Estado moçambicano, pelas pessoas que lá se encontram, mas há uma luz quando olhamos para os sinais na atualidade, significa que pode-se mudar alguma coisa. E esse mudar alguma coisa tem que começar por uma prática de bons atos a nível dos altos dirigentes. E se calhar a questão do apoio internacional e essas parcerias aparecessem como algo para auxiliar. Ou seja, me parece aquele indivíduo que diz que quer casar. O seu casamento está orçado em 200 mil meticais, suponhamos, e ele só tem 20 mil meticais e diz: quero ajuda. Não, esse não quer ajuda, ele é que quer ajudar as outras pessoas para ele poder casar. Então Moçambique está mais ou menos nessa situação. Os parceiros e as entidades internacionais não ajudam Moçambique. Moçambique ajuda eles no seu próprio orçamento, porque Moçambique tem uma contribuição mínima naquilo que é a sua contribuição para o orçamento do Estado. Mas ouvimos também, quando do início das manifestações, que a nível de Ressano Garcia, Moçambique perdia por dia cerca de 1.000 milhões e 500. Então, significa que há canais que produzem. Há certos setores que produzem dia após dia, mas não há uma racionalização desse valor. Mas podemos também melhorar o ambiente do investimento a nível do nosso país. Só para perceber, Belissa, Moçambique é um daqueles estados que é possível ficar 3 meses ainda no processo de abertura de uma empresa. Para um país pobre, esse tempo é muito tempo. Ou seja, a pessoa até começa a gastar o capital inicial da sua empresa. Não consegue, de facto, ficar esses 3 meses sem poder mexer naquele valor. E isto começa a comprometer aquilo que era o seu projeto. Depois temos aqui, se calhar, desenvolvimento de programas
de alívio de pobreza. Esses programas do tipo Sustenta e este novo que veio a nível dos distritos para alavancar os empreendedores é um alto programa, é um bom programa, mas precisa de particularidades. As particularidades têm que vir da capacidade técnica. Se nós não tivermos a capacidade técnica de alocar o melhor projeto, de alocar aqueles que de facto demonstram uma determinada tendência positiva a nível da gestão, nós vamos fracassar. Porque não importa se o seu primo tem uma banca ou tem um projeto. Se ele é seu primo, não significa automaticamente que o seu primo tenha qualidades. Isto é igual a ir a uma corrida eleitoral entre um negro e um branco e pensar que os negros vão votar no negro por ele ser negro. Não. Os negros vão de votar naquele projeto que transmite-lhes confiança. Os brancos também não vão votar no outro branco por ele ser branco. Vão votar no projeto que lhes transmite confiança. Então, nós temos que criar um ambiente no qual essa questão de proximidade, as ditas boladas, isso tudo deve acabar para que não tenhamos esses números exorbitantes na nossa praça. E também incentivar a inovação tecnológica. Há uma necessidade de mecanizar a nossa agricultura, transformar. Olha, um país que tem oceano, tem rios que cruzam praticamente Moçambique, de Maputo a Cabo Delgado. É preciso aproveitar isso, capitalizar esses rios para a produção agrícola. Há países que não têm rios, mas conseguem produzir alguma coisa, porque elas fazem canalização, tubagem de água e conseguem produzir até arroz e fornecem a estados como Moçambique. Então é preciso que nós consigamos aproveitar, afinal, esta vantagem geográfica que nós temos, para que nos serve se nós não aproveitamos a ela? É preciso aproveitar, não é só extrair o rupê, extrair o gás, extrair as turmalinas, as águas marinhas, como tem dito por aí. É preciso aproveitar os rios para que elas possam nos trazer comida a nós. Primeiro, o excedente vamos exportar, porque é assim como se pratica essa questão de troca comercial. Não é produzir para exportar, é produzir para o consumo interno primeiro, depois o excedente vai para fora. No mesmo contexto, nas transições do governo, tem havido sempre promessas de políticas ou então disciplina orçamental. No entanto, o que se percebe é que as dívidas vêm aumentando quanto mais os governos também vão fazendo aquela transição. O que é que realmente está a acontecer? É um jogo político ou qualquer outra coisa? Não, não é um jogo político. Em Moçambique estamos desprovidos de políticos que sabem fazer jogos políticos. Nisso não é um jogo político, isso é incompetência. É o nível básico de incompetência. E a impunidade. Ou seja, a pessoa faz ou finge que faz porque sabe que não vai lhe acontecer nada. Nós tivemos manchetes do jornal hoje, inclusive é o jornal, vou citar aqui, passa a publicidade, o jornal Iquele, acho que é de Nampula, coloca lá o diretor da escola que furtou na mesma escola, volta à mesma escola como diretor da escola. Ou seja, é impunidade. São esses tipos de exemplos que nós não queremos. Olha, se aquele diretor está a voltar à escola, as autoridades devem aproximar as comunidades e explicar que, olha, tudo aquilo que foi imputado ao diretor, não conseguimos matéria suficiente para o poder julgar. Mas, por causa da questão de imagem, nós vamos, ou achamos de bom tom, transferir o diretor. Ele só vem aqui para fazer uma despedida, até conseguirmos um novo diretor, ele será transferido e ponto final. É assim como se trabalha. Agora, o mesmo diretor volta, depois nós vimos o antigo PCA da LAM, vinha na altura no jornal, o ladrão volta ao local do crime. Isto tem que acabar no nosso país. Não podemos transferir problemas de governo a governo e cada governo, quando chega, diz que eu vou abolir Ministério X e vou criar Ministério X. Isso traduz-se, no final do dia,
é incapacidade de saber gerir o Estado. Significa que nós temos um plano governamental forte. Porque, vamos lá, desde 75 até cá, todos os governos que nós tivemos são governos constituídos por membros da Frelimo. Os próprios membros da Frelimo têm dificuldades em definir com exatidão a funcionalidade de cada ministério. Então, se eles têm essa dificuldade de definir com exatidão a funcionalidade dos ministérios, o que custa emprestar o conhecimento a nível internacional a vários países que têm ministérios bem estruturados, países que estão ou têm mesmo as características que o Estado moçambicano, ou se calhar procurar indivíduos que não pertencem ao Partido Frelimo, que são muitos aqui na praça, que têm capacidade para poder gerir, ou mesmo ir buscar na oposição. Ir buscar o indivíduo fora do seu agrupamento não é uma demonstração de fraqueza, é uma demonstração de humildade, é uma demonstração de virtude, e isso pode traduzir-se em confiança naquilo que é o seu plano de governação e elevar a sua imagem. Mas enquanto continuarmos a achar que os ministros que estiveram a exercer estas pastas no governo do presidente Nunes podem passar para o presidente Chapo, eu acho que é uma falácia. Porque nós estamos a achar que alterando os postos, tirar o da educação, colocar na defesa, tirar o da defesa, colocar no interior, achamos que isso é uma mudança. Isso não é mudança nenhuma, é somente trocar os dados no tabuleiro e não trocar de facto o dado para fora do tabuleiro. É preciso sermos sérios, é preciso sermos consistentes e ter dois autores que eu gosto muito bem descrevem esta situação, que é o Teotônio dos Santos, Celso Furtado. Eles falam muito bem da teoria da dependência. A teoria da dependência, ela nos ajuda a compreender como os países que dominam o mundo, eles conseguem interferir na economia, na sociedade, de um país periférico, de um país pobre, e se tornar dominante a nível internacional. Este instrumento de endividar o país tira automaticamente a soberania daquele Estado. Não soberania apenas financeira, soberania militar, soberania econômica. Todos os poderes do Estado são resumidos porque as políticas daquele país que não tem autonomia de se afirmar no sistema internacional vai automaticamente depender das políticas de quem o financia. Por mais que nós desenhemos boas políticas aqui no país, se eu não tenho condições de viabilizar, obviamente, na negociação, eu terei que depender da pessoa que vai me dar dinheiro para viabilizar. Joseph Aoun, que é um autor moçambicano, fala muito bem disso, de como o FMI e o Banco Mundial bloqueiam o desenvolvimento de Moçambique após a independência. Se formos a ver o histórico, percebemos que, de alguma forma, à medida que o Estado ia fazendo a dívida pública, chegou uma fase em que ela tornou-se insustentável. As poucas empresas que o Estado tinha para se reerguer, o Estado teve que privatizar. Falando desta passagem, gostava de deixar aqui um apelo, um conselho sobre a emissão de títulos de tesouro. A emissão descontrolada de títulos de tesouro vai fazer com que o Estado fique sem nada, porque a cada título de tesouro que o Estado emite, está a entregar uma parte dos seus dividendos a um indivíduo singular que vai comprar para ajudar a sustentar a dívida pública. Mas o que acontece é que o Estado não cria condições de se livrar dos títulos de tesouro, de depender de entes externos, que são bancos comerciais, altos empresários, que têm dinheiro para comprar uma parte das ações do governo, das ações do Estado, para que o Estado consiga satisfazer as suas necessidades. Para um bom planeamento de um governo que tem noção daquilo que são as suas finanças públicas, daquilo que é a sua capacidade de arrecadação de recursos, que conhece tecnicamente a sua base de receita tributária, já tem noção a quando
da elaboração do orçamento do Estado, do plano quinquenal do governo, do plano econômico social, que para cada ano quanto dinheiro o Estado pode arrecadar para que possa satisfazer certas despesas. É claro que Moçambique ainda não está numa situação de poder nos oferecer um orçamento com um superávit. Superávit é um orçamento que as despesas estão inferiores em relação ao orçamento. Nós ainda vivemos com uma situação de orçamento abaixo das despesas. Mas nós podemos muito bem, com bom planeamento financeiro, com bons técnicos, saber quanto é que podemos arrecadar e definirmos as nossas despesas em função do nosso orçamento. Porque a emissão de título de tesouro é uma atividade exclusiva do Estado. Um investidor ou um comerciante independente não pode acordar a emitir título, porque nós sabemos que o dinheiro depende exclusivamente do Banco Central do Estado. A qualquer momento o Estado poderia acordar por ver que não há dinheiro, imprimir dinheiro e colocar a circular, mas aí é uma certa desvantagem. Há que haver um controle da circulação da massa monetária, porque se não haver controle da circulação do dinheiro, podemos incorrer o risco de inflação. Então, deve haver o equilíbrio entre as políticas monetárias, as políticas fiscais, para que nós possamos saber nos planear ou nos planificar em função dos recursos que o Estado tem, em função das receitas que o Estado pode arrecadar, em função das despesas que o Estado pode arrecadar. Eu digo claramente que o crescimento da dívida é uma clara incompetência das pessoas que fazem a gestão econômica e financeira do Estado, porque tem a capacidade de prever o nível das despesas, o nível das receitas, tem a capacidade de controle da política monetária. Há momentos que eles podem ver que neste momento só podemos aplicar uma política monetária expansionista por forma a aumentar investidores no mercado, por forma que haja maior circulação da moeda. E quanto mais houver circulação da moeda, pode-se investir em grandes negócios. Vendo que o investimento já está a circular, pode-se, através dos bancos comerciais, pedir que se faça uma reserva do ROI ao Banco Central um bocado mais acrescido, para que o Estado não esteja totalmente vazio. É normal um Estado, não é normal num Estado não haver dinheiro no Banco Central. O Banco Central depender dos bancos comerciais para funcionar. Para mim é inconcebível que o Banco de Moçambique não tenha dinheiro. Estamos aqui numa situação em que funcionários públicos estão alarmados a postarem memes nos Facebook. Foi muito triste ver que no dia do Eid Mubarak, há quem postou o presidente Daniel Francisco Chapo quando ele estava daquele traje em símbolo de comemoração da data da comunidade muçulmana. Disseram, ainda bem, se ele está vestido daquela roupa, significa que o salário vai cair. Como se o presidente fosse o culpado de tudo. Mas é porque já chegam a um agastamento que até a questão de ser letrado, ser civilizado, é deixado de lado, porque trata-se de uma situação em que a pessoa quer colocar pão na mesa e nós não tomamos em conta isso, olhamos a coisa pública como uma coisa privada e queremos ganhar em detrimento da satisfação das necessidades coletivas. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas, por esta intervenção primária para esta que é a primeira parte do nosso programa. E vamos agora, caríssimo telespectador internauta, a um brevíssimo intervalo e convidamos a continuar desse lado, pois temos mais para abordar. Daqui a mais um pouco. Até já! Saudações, sou Alves Menungo, acompanho aqui na FTV o debate político. O povo moçambicano é de natureza um povo de paz. As nossas diferenças partidárias, mesmo que sejam
religiosas, elas não podem condicionar o país. Não faz sentido, ou não fazia sentido que um indivíduo, porque é apoiante de um partido, não poderia sair, locomover-se com uma camiseta porque identifica aquele outro partido. Só em paz e vivermos como irmãos moçambicanos, isto vai nos ajudar a desenvolver o nosso país. É de parabenizar o presidente do nosso país, que é o Daniel Francisco Chapo, pelo esforço que ele tem evitado de pacificar este país. O momento todo preocupado em dialogar com diferentes partidos políticos e com o Venâncio Mondlane. Com aquela abertura que ele teve em se encontrar com o Venâncio Mondlane, mostrou mais uma vez que o presidente Chapo é uma pessoa de paz. E nós estamos a ver que o nosso presidente prometeu e está a resolver os problemas com o diálogo. O diálogo é a maior e o melhor caminho para a manutenção da paz, a reconciliação nacional e continuamos com aquilo que nós chamamos de unidade nacional. É uma grande vitória e que realmente estamos muito satisfeitos. Viva a paz, repito 3 vezes, viva a paz. Somos um e único povo. Moçambique é pelo diálogo. Caríssimos telespectadores, já estamos de volta para esta que é a segunda parte do nosso programa, a linha da frente. E eis que então nós vamos para o nosso segundo tema, que é o último por acaso para esta edição terça-feira do Linha da Frente. Vamos voltar com a caríssima doutora Telma, que esteve então a terminar aquela que é a primeira parte no tema que dizia então a dívida de 1 trilhão de meticais que Moçambique tem, uma dívida pública, mas desta vez nós vamos falar sobre o aumento de casos de acidente vascular cerebral, assim que é, mas também de suicídios. Muito recentemente temos assistido a casos de suicídio, mas sem mais demoras vamos então questionar a doutora Telma o que pode estar por detrás destes casos. Bem, por detrás desses casos temos muitas questões que não vou aqui apenas culpabilizar o governo, porque parece que o governo tem culpa de tudo ultimamente. Contudo, pode ter contraparte, né? Porque se estamos a falar de aumento de AVC, suicídio, geralmente o suicídio é uma doença neurológica. É uma doença neurológica que ela pode surgir por vários problemas. Problemas talvez hereditários, problemas, por exemplo, de sedentarismo, colesterol elevado. Então, essas doenças são doenças biológicas, que eu não direi aqui que é culpa do governo, porque há quem já tem uma massa corporal propensa a este tipo de doença. Então, nesta condição, a pessoa já deve adotar um estilo de vida que lhe ajude a minimizar estes impactos. Mas, se calhar, poderíamos dizer que o governo podia auxiliar no combate a estas doenças através de boas políticas de integração juvenil em atividades sociais, atividades esportivas, educação, palestras sobre o assunto, porque as pessoas, algumas até acabam desenvolvendo doenças neuropáticas, neurológicas, como depressão, ansiedade, e nem sequer sabem que estão a padecer dessas doenças. O corpo em si já emite sinais, cria, às vezes fica numa situação de uma pressão arterial alta, suor noturno, cansaço, fadiga, estresse, agonia, solidão, isolamento. A pessoa já apresenta estes sintomas, mas se ninguém já lhe falou sobre este tipo de doença, vai encarar aquilo como uma situação normal ou um caso que esteja a acontecer somente com ele. Se não tiver um apoio de uma pessoa instruída ou que tenha informação a respeito, a pessoa pode acabar morrendo ou cometendo um suicídio, mas se calhar se tivesse informação, poderia aproximar a uma unidade sanitária. Se não quiser aproximar a uma unidade sanitária, poderia optar por se abrir com um amigo para desabafar, que se calhar poderia lhe encaminhar a especialistas que podem ajudar. Dizer que temos muitos quadros formados na área de psicologia, mas se for já perguntar,
quantas pessoas que fizeram psicologia estão aqui a trabalhar? Muito poucas, porque nós não damos importância a esta área, mas é uma área extremamente sensível. Ultimamente a depressão, a ansiedade tem afetado a camada juvenil. Alguns porque já definiram planos, projetos para ter uma certa idade. No entanto, os anos vão passando, nem água vem, nem água vai. A pessoa acorda, procura um emprego, não consegue, procura se formar, não tem recursos financeiros, procura projetar, ter uma casa, ter um carro, fazer algo que lhe faça sentir uma pessoa que pode contribuir para si, para o desenvolvimento pessoal, para ajudar a sua família, mas não consegue o fazer, e isso realmente vai atrair este tipo de doença. Então, é por isso que dizia que o governo pode sim ajudar, não é culpado, mas pode sim ajudar através de propagandas, através de políticas que dê informações a respeito desse tipo de doença. De salientar que outro problema que eu direi diretamente que seria a culpa do governo, porque uma das causas do AVC é o tabagismo, alcoolismo. Nós temos políticas que promovem importação de bebidas espirituosas, que destroem a camada juvenil. É mais fácil um jovem ter acesso à suruma, ter acesso a drogas pesadas, do que ter acesso à educação. E eu me pergunto, um Estado que tem responsabilidade sobre o seu povo, sobre os jovens que são a seiva, que são os que vão assegurar o futuro, estão sempre atrelado às drogas, porque é o que eles têm mais fácil acesso. Nós não promovemos atividades esportivas, futebol nos bairros, nós não promovemos atividades recreativas, culturais. Em vez de nós procurarmos financiamentos para estas áreas criativas, nós procuramos colocar os jovens à disposição dessas bebidas. Não digo que o governo é que leva para lá, mas se é fácil um jovem se estragar com 40, 50 meticais, eu não acho isso normal. Eu não acho isso normal. São questões que devem se verificar. Eu sei que alguns jovens vão zangar, vão dizer: aquela mana já está a falar das nossas bebidas, em vez de falar de coisas que importam, já está a falar daquilo que nos alegra. Eu sei que vos alegra, mas é prejudicial à saúde, e o governo devia limitar, banir a venda de certas bebidas que também contribuem para esta condição. Um apelo, um conselho que podia deixar: quem sabe ter uma massa corporal que é propensa a diabetes, ter um colesterol um pouco elevado, podia praticar atividade física, tentar levar uma vida saudável. Há quem vai dizer, está a nos dar conselhos de quem tem tempo para ir correr. Nós estamos aí a sair para andar todos os dias. Eu entendo, mas trata-se de uma questão de saúde, uma questão que nem o governo é culpado. Nós também temos que contribuir, porque outras questões são meramente genéticas, não tem a ver com o governo, não tem a ver com as políticas. E as pessoas acabam morrendo por falta de conhecimento. E muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Passo então a palavra ao Dr. Molunca, que não é propriamente médico, mas talvez possa nos dar alguma opinião também sobre estes dois assuntos: aumento de casos de acidente vascular cerebral, mas também de suicídio. Nós vivemos numa sociedade em que os casos de suicídio, então, doenças mentais, ainda são um tabu. O que fazer para permitir que as pessoas tenham coragem de pedir ajuda? Bem, eu aqui me ocorreu um pensamento de Chris Parker, que é um rapper norte-americano, na qual ele disse: o suicídio é um suicídio. Mas numa outra vertente também me ocorreu aqui Max Weber, Emile Durkheim, quando eles abordam a situação do suicídio, ou seja, consideram o suicídio um número considerável de pessoas que tiram-se a vida, é quando eles consideram isso de facto suicídio. Agora, nós, imbuídos desse, se calhar, desse conhecimento, podemos olhar para isso como sendo uma espécie de tendência ainda ao suicídio. Mas isto tudo porque nós, como africanos no geral,
ainda estamos mergulhados numa situação de tabus e mitos. E essa questão de tabus e mitos, ela em boa parte prejudica ao povo africano e principalmente ao povo moçambicano. E digo isso porque é que nós, como moçambicanos, temos os famosos nhangarumes. Os nhangarumes são as pessoas que conhecem as plantas que curam determinado tipo de doenças. Mas essas plantas por si só, muitas das vezes, precisam de um determinado tipo de auxílio da medicina formal, ou seja, da medicina convencional, para que possam ter, de facto, uma determinada eficácia. Já tive acompanhamento de algumas situações de pessoas que sofreram AVC e, de facto, conseguiram ultrapassar este mal na base de tratamentos tradicionais, mas não naqueles moldes em que nós conhecemos, mas são tratamentos tradicionais inclinados mais para a religião islâmica. Parece que eles dominam determinadas técnicas para poder trazer algum tipo de resultado positivo no indivíduo. O indivíduo fica, até os que eu vi não tinham sequela nenhuma desta doença. Então é preciso que esses mitos, é preciso que esses medos que nós temos do hospital, de aproximar a um médico, nos consultar, eles sejam eliminados. Mas aqui também o governo tem que fazer o seu papel. Numa primeira fase, tem que garantir boas políticas de reabilitação. Quando digo reabilitação, é que as pessoas, depois de sofrerem na nossa sociedade, depois de sofrerem uma AVC, passam a ser olhadas como pessoas inúteis, como pessoas que já não são necessárias para a nossa sociedade. Então, este olhar discriminatório, em parte, é que destrói mais o indivíduo em relação à própria doença como tal. Então, é preciso que haja boas políticas de reabilitação e também conscientizar as comunidades para que elas recebam e ajudam essas pessoas a, de facto, a conseguir ultrapassar ou voltar a ter uma boa movimentação ou uma movimentação considerável a nível do seu corpo. Então, quando a questão é do suicídio, eu diria às pessoas para se afastarem um pouco das redes sociais. As redes sociais fomentam muito isso. Alguns canais televisivos também fomentam muito isso, essa questão do suicídio, porque quando nós reportamos um suicídio, nós estamos a reportar um mal que aconteceu numa determinada comunidade. Nós estamos a transferir aquela solução que aquela pessoa teve do problema que ele apontava a um outro indivíduo que se calhar tem o mesmo problema, mas não encontra uma saída. Então, quando ele vê que alguém optou no suicídio, ele acaba buscando isso como uma solução e tira essa vida. Então, aqui o setor da informação tem que fazer o seu trabalho, disseminar menos esse tipo de informação ou com alguma inteligência no sentido de usar isto para transmitir à sociedade que isto é um mal, não pode ser usado, porque há formas de nós ultrapassarmos isso. Agora, outra questão também são as bebidas, conforme levantava a doutora Telma. Mas o mal maior não chega a ser as bebidas como tal, é a alimentação de qualidade. As pessoas consomem aquelas bebidas, depois têm problema de segurança alimentar, ou seja, as pessoas naquele momento consomem a bebida, mas nem sabem o que tem lá em casa para preparar, ou esta pessoa vive sozinha, consumiu a bebida, está embriagado, quando chega adormece, então aquele álcool no seu estômago vai procurando alguma coisa e lá não encontra nada, porque o indivíduo dormiu no dia anterior, consumiu se calhar um pão e badia, que é a nossa alimentação basilar a nível do nosso país. Então temos que ver esses assuntos todos, temos que nos unir, porque não é um mal de uma determinada zona, é um mal de todo um país e precisamos, de facto, ultrapassar isto. Muito bem, Dr. Bolungo, ainda continuo consigo já em jeito de considerações finais, em linhas gerais, muito brevemente. O que é que está a faltar para o Governo lançar uma campanha realmente célere
para mitigar estes efeitos e ajudar pessoas que são propensas a doenças cardiovasculares, mas também a problemas de saúde mental? Muito brevemente. Bem, eu acho que o governo tem que começar a olhar para isso com uma determinada seriedade. Esta questão está a levar boa parte da massa juvenil. Eu recordo que na década de 90, lá para o final e o princípio de 2000, sofriam de AVC pessoas de uma idade considerável, ou seja, pessoas da terceira idade. Mas hoje em dia estamos a ver até crianças a sofrerem AVC. Então é algo extremamente preocupante para a nossa sociedade. E temos que ver também a questão do campo. O campo está desprovido de qualquer tipo de posto de saúde, cuidados médicos, mas são as pessoas que apresentam números reduzidos. Se calhar é pela incapacidade de busca de dados estatísticos, mas temos que ter muita atenção, porque as pessoas do campo não precisam de emprego convencional. Eles acordam pela manhã, vão às suas machambas, vão labutar, então elas têm uma ocupação. E nós aqui, de facto, não temos ocupação, mas temos megas e vivemos nas redes sociais, e isto, em parte, nos proporciona variedades de informação desnecessária que, de facto, começam a criar algumas fantasias nas nossas mentes. Então, o governo tem que criar vários mecanismos para que haja um acompanhamento a essas pessoas que estão vulneráveis ou estão propensas a sofrer esse tipo de doenças, e as pessoas que têm algum tipo de problema mental, para que tenham de facto algum tipo de alívio e algum tipo de acompanhamento e assistência considerável. Muito bem, muitíssimo obrigado. Passo então a palavra à doutora Telma, mesmo para terminar em poucos minutos. A mesma pergunta: o que é que falta para o governo lançar uma campanha realmente massiva para prevenir o AVC, mas também apoiar aquela que é a saúde mental? O que falta? Não teria resposta do que falta, porque eu acho que o governo é que tem a responsabilidade de controlar o sistema de saúde, controlar as doenças que podem estar a ser eminentes ou a se propagar. Então, se é o governo que tem o controle total, mais do que um indivíduo particular que pode ver esta doença se propagar, o governo é a melhor pessoa, ou é a instituição ou a entidade certa para que possa desenvolver políticas de inclusão, políticas de reabilitação. Nestas políticas estamos a falar de palestras nas escolas, como bem falamos, nos setores de trabalho, que possam falar deste tipo de doença, para que as pessoas possam encarar e saber que estes tipos de doenças neurológicas existem. Eu digo mesmo porque, quando da minha formação em pedagogia, nós percebemos que mesmo um professor, ele é ensinado que numa sala de aulas vai trabalhar com crianças que não têm condições psicológicas iguais. Mas é estranho que no nosso país os professores não conseguem dar um atendimento especializado. Mas eu quero acreditar que tudo também parte do incentivo e da forma como o governo lida com estas questões no seu todo. É normal numa turma estar com uma criança autista, uma criança com síndrome de Down, uma criança com uma compreensão muito lenta, e é normal estar com uma criança superdotada, que ele entende as coisas muito rápido. E isso deve ser estas crianças devem ser tratadas conforme as suas habilidades. Elas não devem ser desprezadas, nem desdenhadas, e nem devem ser olhadas como burras, porque elas têm uma condição especial e devem ser tratadas conforme esta condição. Existem muitas crianças que, nesta condição, por falta de políticas de inclusão, se o pai não tem condições, não tem informação suficiente de perceber que aquela criança é especial e lhe integrar, se calhar, numa escola especial,
social, ele há de fazer uma escola normal com todos os alunos, mas ele não vai ter o desenvolvimento necessário e vai acabar desistindo. Por uma questão de preservação da imagem, não posso falar o nome nem a família, mas eu convivo com uma família muito próxima que tem uma moça já de 25 anos que a própria mãe é professora. A mãe é professora, tentou fazer um acompanhamento da própria filha e chegou a uma certa idade que desistiu, procurou algumas escolas que poderia colocar a filha lá estudar, mesmo para o curso de dança. Disseram que ela tem problemas de acompanhamento de movimentos de sons, não havia condições para ela. Foi para o curso de corte e costura, chegou lá, disseram que isso trata-se de medidas, ela não tem condições de memorizar medidas. Tudo que envolvia um exercício mental, ela não consegue memorizar. Então, eu acho que num país normal, doenças desta natureza, principalmente neurológicas, psicológicas, devem ter acompanhamento porque essas pessoas acabam sofrendo exclusão e nós temos que adotar políticas de inclusão em que nós podemos ter crianças com síndrome de Down, autistas, dentre outras crianças, e sabermos aonde nós podemos encaminhar quando tivermos uma criança com este tipo de situação. Pessoas com sinais de depressão, sabemos quais são os centros que podem acolher estas pessoas, dar um devido acompanhamento até um certo tempo para percebermos se realmente elas já estão a se restaurar daquele tipo de doença. Pessoas saberem o que podem fazer em situação de ansiedade, aonde podem recorrer, porque essas são doenças que não precisam necessariamente de medicamentos, até podemos ter antidepressivos, mas há certo estilo de vida, há um certo acompanhamento especializado que os neurologistas e outros psicólogos podem fazer esse trabalho de forma conjunta, de modo a garantir uma sociedade sã. Muitíssimo obrigado, caríssimo telespectador e internautas, que é dessa forma como nós damos para encerrar esta edição do programa Linha da Frente, repetindo que não são os painelistas que estão na linha da frente deste programa, mas sim o caro telespectador e internauta, pois todos os temas carolados fazem parte do seu dia-a-dia, impactam diretamente a sua vida e possivelmente podem ser encontradas soluções a partir desta mesa para solucionar grandes dos seus problemas. Nós voltamos então na próxima semana, terça-feira, com mais temas para rolar nesta mesma mesa. Para já desejamos que tenha, melhor dizendo, uma semana laboral abençoada. Até lá!